Que dia movimentado no São Paulo, né? Depois de uma noite tenebrosa, um 6-0 pro Fluminense de Luiz Ubeldia. O futebol, ele prega cada peça, né? Você imaginar tudo que o São Paulo passou com o Zubeldia, e aqui não vai nenhuma defesa ao trabalho do Zubeldia no São Paulo. Acho que estava fadado ao fracasso e até poderia, no caso de uma insistência, colocar o São Paulo numa segunda divisão, porque aqui eu não estou falando quem é melhor ou quem é pior de Crespo e Zubeldia, mas a mudança de ânimo recuperou um pouco o São Paulo no Brasileirão. Não fosse isso, o São Paulo hoje fatalmente estaria brigando ponto a ponto contra o rebaixamento. E aí o Zubeldia Novos Ares faz um trabalho bem legal no Fluminense, prova disso, atropelou ontem o São Paulo desfalcado do Hernan Crespo. E o que aconteceu desde então? Vamos lá, tivemos a fala do Luiz Gustavo, né? Os caras precisam dar a cara a tapa, as coisas precisam vir à tona, os jogadores têm culpa sim, mas tem muita coisa acontecendo. Um resumo da ópera, né? Bom, pela manhã eu conversei com uma pessoa dentro do São Paulo, que estava no CT, e ela me passou o seguinte: o recado do Luiz Gustavo, em especial, foi para Márcio Calomagno, superintendente do São Paulo, o interventor do futebol do São Paulo. Essa foi a informação que foi passada. Por quê? Porque depois do jogo contra o Mirassol, outro vexame do São Paulo no Campeonato Brasileiro, o Márcio deu uma baita bronca nos jogadores e os caras meio que não gostaram. Por quê? Porque o diretor de futebol do São Paulo até então era o Carlos Belmonte, e o Calomagno estava chegando lá, tal, há alguns dias, por uma canetada do presidente Júlio Casares, tem o direito lá de colocar quem ele bem entende no futebol, mas os caras entenderam que o Calomagno não estava dando a cara a tapa, né? Como em outras oportunidades, alguns dirigentes do São Paulo já vieram a público e deram a cara a tapa. Então, os jogadores não gostaram dessa bronca que eles tomaram do Márcio. Esse recado do Luiz Gustavo foi, obviamente, num contexto geral foi, mas teve nome e sobrenome: Márcio Calomagno. Bom, a gente vem falando aqui nos últimos tempos, o Belmonte sairia fatalmente terminando a temporada no São Paulo. Mas hoje essa saída foi antecipada por conta de toda a movimentação que vem acontecendo. A relação Belmonte e Júlio Casares passou a ruir por conta da, podemos dizer assim, né, da tentativa de transformar, de vender Cotia, que o Belmonte se colocou contra. A questão do Morumbi também foi uma situação. E de alguma forma eles ficaram em lados opostos em alguns pontos importantes para o futuro do São Paulo, e politicamente eles se afastaram. Com a chegada do Márcio Calomagno ao São Paulo, o Belmonte ficou simplesmente sem função como diretor de futebol. Os caras fizeram uma reunião de fachada no final de outubro com a presença do Belmonte, planejamento de futebol em 2026, mas depois fizeram 2, 3 reuniões sem a presença do Belmonte numa sala ao lado, onde fica o Belmonte no CT da Barra Funda. O Belmonte ficou isolado nos últimos tempos. Tanto que ontem nem ele nem o Casares estavam lá, no Rio de Janeiro. A justificativa do Belmonte é porque o Márcio, quando viaja, o Belmonte não vê sentido nele viajar, porque é o Márcio quem dá as cartas hoje no futebol do São Paulo. Inclusive a informação que eu tenho é que na quarta-feira o Belmonte chegou de mala no CT do São Paulo para viajar com o time. Quando ele viu que o Márcio Calomagno viajaria também, ele ficou e não viajou. Essa é a informação que eu tenho. O que o Casares disse hoje na coletiva é que ele não viajou porque está atrás de arrecadar, de maneiras de viabilizar o São Paulo em 2026, cada um com a sua justificativa. Antes da coletiva do Casares, que eu faço questão de reproduzir aqui na íntegra, o Belmonte se desligou do São Paulo nessa reunião que eles tiveram lá no CT, né? E era algo que poderia acontecer nos próximos dias, antes mesmo do final do ano, mas a expectativa é que só acontecesse no final de 2025. Isso foi antecipado por conta dessa crise que vive o São Paulo Futebol Clube. E aí hoje o São Paulo soltou nota anunciando a saída do Belmonte, além dele o Nelson Marques Ferreira e também o Fernando Bracali Ambrogi deixaram as atribuições no departamento de futebol. Rui Costa e Muricy seguem no comando e planejando para 2026. Vamos ouvir aqui a palavra de Júlio Casares,
presidente do Tricolor Paulista. Presidente, boa tarde. Com o movimento que aconteceu hoje aqui no CT da Barra Funda, com a saída de dirigentes, eu queria que você analisasse ao torcedor se hoje você considera que foi uma atitude inteligente colocar o seu superintendente Márcio Carlomagno no CT ao longo da temporada. E queria que você falasse também sobre a sua ausência nas viagens do São Paulo, nos jogos, enfim, nos últimos tempos. Boa tarde, Priscila. Eu estou aqui hoje porque muito triste, né? Com um momento desastroso no jogo de ontem. E respondendo a tua pergunta de forma objetiva, as mudanças foram necessárias. Nós estávamos prevendo mudanças após o final do Brasileirão e tivemos que antecipar o processo. A vinda do CEO, o Márcio é um CEO, o CEO é o chefe de todos. Ele está aqui exatamente para apoiar o processo de profissionalização, cujo futebol terá o comando do Rui Costa e do Muricy, e ele vai apoiar, não só no aspecto financeiro, mas de gestão. Então, assim como ele fez em outros departamentos, no marketing, na comunicação, no financeiro, ele está aqui para apoiar e acelerar o planejamento para 2026. Sobre a minha ida em alguns jogos, eu estava levantando uma estatística, eu fui um dos presidentes que mais comparecem em jogos. Hoje eu estou voltado com prioridade muito grande para buscar investimentos para essa janela de 26, onde o meu tempo é importante. E claro que aí sim o CEO, como um segundo da instituição, ele passa a dividir comigo as atenções em todas as demais áreas. Júlio, boa tarde. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Diante da maior goleada que sofre o São Paulo em 24 anos, das inúmeras saídas no futebol, da perda da confiança da torcida e do protesto, né, com a carta enviada aos conselheiros, como que você hoje justifica a sua continuidade na presidência do São Paulo e como fazer o torcedor do São Paulo voltar a acreditar que essa gestão pode trazer algo positivo para o clube na próxima temporada? Obrigado. Boa tarde, Gabriel. Primeiro, eu me sinto parte integrante desse momento. A responsabilidade é coletiva, do presidente, da diretoria, da comissão técnica, dos atletas. Em segundo lugar, eu tenho um mandato, acho normal uma oposição fazer uma colocação política num processo democrático. Hoje recebi apoio da coalizão, de membros da situação, e tenho sim caminhos, porque tudo indica que faremos um belo balanço financeiro, o que nos dá envergadura para ter um ano 2026 também, como já foi no passado, com competitividade. Casares, aqui Gabriel Teles da CNN. Eu queria te perguntar sobre o processo de escolha do novo diretor de futebol. O que você já pode adiantar, eu sei que a queda foi recente, mas o que está envolvido aí nesse processo de escolha, se você já teve contato com algum nome, enfim, obrigado. Não teremos nenhum conselheiro. O futebol será tocado por profissionais, repito, Rui Costa e Muricy. O Rui Costa é o executivo e o Muricy é coordenador de futebol. Esse é o quadro para 26, com a minha participação efetiva, e quando o CEO ajudar, ele não assume posição de diretor de futebol, ele assume posição de um CEO. Em qualquer empresa, o CEO é o chefe de todos. Então, quando ele é requisitado a estar no marketing, a estar no estádio, a estar na base, como já foi o caso, ele priorizou ações na base, agora vai priorizar aqui onde é o core principal do São Paulo, onde é a razão da paixão, onde é a razão do nosso amor. Júlio, boa tarde, Bruno Gilfrida do GE. Ontem, depois do jogo, o Luiz Gustavo deu uma entrevista muito dura, mas que todos vocês acreditam que ele é um cara dentro desse elenco que tem essa condição diante de toda a carreira dele. E quando um cara assim dá uma entrevista tão dura como aquela, é impossível que não tenha impactos dentro de um clube como o São Paulo depois de uma goleada como foi ontem. Como que você, como presidente, viu aquela entrevista? E o que aquela entrevista trouxe hoje? Teve uma conversa com o Luiz Gustavo para entender o que ele quis dizer? E como que vocês trabalham a partir de agora, sabendo que aquele é o pensamento de um dos líderes desse elenco? Bom, eu vejo com normalidade até a frustração do Luiz, que é a nossa frustração. É um grande profissional e acredito que a mensagem que mais tocou foi uma mensagem que ele não apontou A, B ou C. É uma questão coletiva. Eu repito, nessa questão de erros coletivos está o presidente, está a diretoria de futebol, está a comissão técnica e estão os atletas. Mas agora é olhar para frente e esperar que tudo
que acontece, nós temos uma reflexão a fazer. É importante. Júlio, tudo bem? Boa tarde. Pois não. Júlio, você colocou aqui o Márcio no momento em que o diretor de futebol ainda era o Belmonte. E de lá para cá, aparentemente, pelo que a gente acompanha, o Belmonte ficou escanteado. Ele foi apenas um jogo dessa gestão, que é o do Corinthians, não foi em outros jogos. Pelo que a gente tem de informação, não participou de nenhuma reunião, não convocou como diretor de futebol nenhuma reunião no planejamento. Essa mudança, por essa situação, poderia ter acontecido antes? E por que não aconteceu? Teve que chegar ao cúmulo de acontecer após uma goleada de 6-0, o que fica a impressão que a culpa caiu sobre os que saíram pelo resultado de ontem. Não, Afonso, eu vou reiterar que erros estão coletivamente, na conta do coletivo, envolvendo o presidente, num planejamento em 25 que não foi feliz, e em nenhum momento a vinda de um CEO para cá teve ou tinha objetivo de isolar pessoas. O fato de você não ir no jogo é um ato de decisão pessoal, quando não pode, quando pode. Em nenhum momento nós tivemos problema. Tenho pelo Carlos Belmonte convívio de 5 anos, falei com ele hoje, momentos bons, ruins, sofremos eliminações grandes como o da Água Santa, o Novo Horizontino, ou lembrando aqui da Sul-Americana, e em nenhum momento foi colocado em dúvida aquele trabalho. O momento hoje é necessário uma adequação para que o São Paulo consiga se fortalecer. E a vinda do Márcio a familiaridade dele com os aspectos de estrutura orçamentária para que ajude. Eu encaro como uma ajuda. Não é? Se vocês representam a empresa, vocês sabem que tem lá o diretor-geral, o CEO, ele é um grande facilitador de momentos desafiadores. Agora, nenhum momento, porque era mais fácil eu demitir a pessoa, mas nenhum momento teve essa conotação. Júlio, boa tarde. Léo Lepre, TV Globo. Júlio, ontem 2 personagens muito importantes, né, 2 líderes do São Paulo, deixaram aspas muito fortes. Eu queria que você comentasse, por favor. O Luiz Gustavo, naquela declaração na saída do campo, ele diz que nada acontece por acaso, né? Que o dia de ontem não foi por acaso. Eu queria que você me dissesse o que ele quis dizer com isso, segundo a sua visão, você o homem forte do clube, o que ele quis dizer exatamente com isso, e depois o técnico Hernan Crespo, ele condicionou ali meio que a continuidade até do trabalho, pensando no planejamento de janeiro, que é quando ele recebeu da diretoria a promessa de que haveria o dinheiro para o São Paulo fazer novos investimentos. Ele disse que no começo desse ano ele sabia que não ia ter, a diretoria foi muito franca com ele sobre isso, mas que a partir de janeiro do ano que vem o São Paulo teria um dinheiro para investir no elenco. Como é que está a relação com o técnico Hernan Crespo e essas conversas sobre investimento no elenco do São Paulo? Obrigado. Obrigado, Léo. Primeiro eu quero dizer que contamos com o Hernan Crespo. Ele participa do planejamento de 26, reuniões periódicas vêm acontecendo. Sobre o Luiz, hoje o Rui atendeu ele, conversou com ele, é uma conversa interna. Quando fala que nada acontece por acaso, quando você olha e vê 15 lesionados, você vê muitas dificuldades. Eu entendo que essa falta de condição competitiva também se deu por excesso de lesões. Não é normal o que aconteceu. Mesmo o Luiz, ele sofreu uma questão de saúde, uma trombo pulmonar, em que o São Paulo, a instituição, ficou do lado dele todo instante. Tanto é que ele está jogando, graças a Deus, salvo engano, ele ficou 6 meses parado, 7 meses, não sei, não lembro aqui de cabeça, mas todos nós olhamos isso com naturalidade, confiando nos profissionais, e acredito que essa reflexão que ele fez é uma reflexão que envolve vários setores. E eu repito, são erros coletivos, envolvendo o presidente, a diretoria, a comissão técnica e os atletas. Tendo essa constatação, é olhar para frente, como nós estamos fazendo. E a questão de investimento, essa sim é uma atribuição que eu tenho trabalhado muito. Muitas vezes a pessoa pode dizer, poxa, o presidente tem que estar ali, tem que estar numa outra reunião, etc. A atribuição de um presidente é institucional também, ela é comercial também. E quando a gente fala em investimento, é a presença do presidente que tem, e graças a Deus, a credibilidade de fazer com que isso venha a acontecer, sem numerar o tipo, o tamanho e a forma do investimento. Mas nós estamos buscando e já trabalhando há muito tempo
em 26, mas vamos ter processo de definição após o final do Brasileirão. Júlio, tudo bem? Pedro Lopes, do UOL. Vou fazer uma coisa que eu aprendi com o Alexandre Pretzel e tentar fazer duas em uma rapidinho. A primeira pergunta é se essa mudança no departamento de futebol pode trazer ou vai trazer alguma reavaliação dos procedimentos médicos, de preparação física, de fisiologia aqui dentro do São Paulo, e se sim, qual vai ser? E a segunda é como conviver agora a partir do ano que vem, principalmente, com o fato de que o homem que era seu diretor de futebol até hoje está praticamente certo como candidato à presidência do clube. Que impacto que isso pode ter no 2026 do São Paulo, você ter seu ex-diretor como candidato? Vamos lá, Pedro. As mudanças profundas que vão acontecer em outros campos, hoje foi anunciado uma fase dela, ela vai acontecer no âmbito vários que nós temos no futebol. E não vai ser anunciado agora, claro, mas nós vamos ter que caminhar para isso. Vocês que conhecem o CT, houve um investimento muito grande na estrutura, vestiário, refeitório, refis, academia, campus, etc, etc. Então agora nós precisamos investir na assertividade dos profissionais, da ciência, da tecnologia. Então esse é um aspecto que vai premiar. E aí entra a participação do CEO. O CEO é um homem de gestão. Ele tem que trazer à baila essas condições. Agora, sobre o Belmonte, questões políticas, eu digo o seguinte. A coalizão, que ele faz parte, já determinou um cronograma, que nós vamos definir um debate a partir de março e em junho escolheremos um nome. Ele tem a liberdade de ter a sua pretensão. Acho que é um processo normal, eu entendo com normalidade. Eu me lembro que quando eu fui candidato, eu fui alçado a candidato pela coalizão em junho, antes da eleição. Acho que é um prazo bastante razoável. Boa tarde, Casares. Boa tarde. Alexander Vieira, do canal Arnaldo Tironi. Também vou, junto com o Pedrão, vou emendar duas em uma. A primeira, eu gostaria de saber para você, você falou nessa coletiva já que todos erraram e tudo, mas você como presidente, o que o Casares errou? Se você puder enumerar 3 erros que o Casares teve em 2025. E a segunda, ainda pegando o gancho do Belmonte, historicamente o São Paulo tem, com o seu diretor de futebol, depois de participar do presidente, ele se candidatar. E o que a gente tem de informação é de que um dos motivos para essa ruptura que aconteceu hoje é o seu não apoio a uma possível candidatura do Belmonte. Por que você acha que o Belmonte não pode ser o presidente do São Paulo daqui para frente? Obrigado. Ok. Bom, primeiro, é difícil você enumerar erros. Acho que o erro do presidente foi delegar, como sempre deleguei, e sentir que o planejamento teve falha. Eu me coloco dentro dele, mas e é um processo que também não joga a responsabilidade na área de futebol. Eu repito, o erro é coletivo. 24 já foi um ano difícil, entretanto nós disputamos contra o Botafogo, um grande jogo. Aquilo nos acendeu que poderíamos estar num bom caminho. Colocamos alguns reforços que tiveram a infelicidade de contusões. Então, eu acho que é nessa linha que eu acho que nós erramos, no sentido de que, com o calendário, nós poderíamos ter reforços outros. Mas eu não gosto de individualizar, eu não gosto de apontar. Quando você fala que um diretor de futebol é um candidato natural, às vezes sim, às vezes não. Na história do São Paulo tem isso. Não sou contra a nenhuma candidatura e também não sou a favor de nenhuma. Eu acho só que o momento é precoce para a candidatura. Meu Deus, nós temos um ano. Um processo desafiador ano que vem. Não dá para se falar em candidatura. E foi estabelecido, inclusive com a assinatura dele, um cronograma. Março se discute, e em junho nós vamos definir. E a definição será de um conjunto de pessoas que, bem ou mal, fizeram um trabalho muito bom. Nós não podemos esquecer, e eu agradeço os 3 diretores, Carlos Belmonte, Chapecó, Nelsinho, todos contribuíram, eu quero agradecer aqui o trabalho. E nós fomos campeões 3 vezes, vice-campeões 2 vezes, ganhamos uma copinha. Acho que a base, inclusive, tem que fazer uma melhor adequação nesse processo de transição dos profissionais de lá para cá. Então, é uma resposta que eu te dou de forma ampla e digo, reitero, eu não tenho candidato A, B ou C. E tudo tem uma conotação e uma ilação que não é feliz. Se um CEO que é profissional remunerado vem aqui para colaborar, não significa que ele é candidato. E hoje nós temos um tripé profissional importante,
que é o Rui, o Muricy, e o CEO, que não vai atuar fixamente na Barra Funda. A segunda ou terça mesmo ele tem reunião lá em Cotia. E é assim que nós temos que adequar os desafios ao nosso orçamento. Júlio, boa tarde. Otávio Rocha, da Vável Brasil. É claro, a história não se apaga, né? O São Paulo hoje é tricampeão da América, tricampeão do mundo, só que um pouco menos de 48 horas antes da decisão da Libertadores, onde um dos rivais do São Paulo vai se tornar tetra, o São Paulo estava tomando 6-0 no Maracanã. Você acha que o sentimento hoje é de vergonha pelo que foi o ano de 2025? Você acha que foi um fracasso esse ano de 2025 para o São Paulo Futebol Clube? Claro que foi um ano ruim, acentuado pelo resultado desastroso de ontem. Acentuado, né? Eu me lembro que quando nós estávamos ainda com outro treinador, um cara sério, com o Zubeldia, muitos articulistas diziam: São Paulo é candidato ao rebaixamento. Eu lia isso. E o São Paulo deu uma reação. Hoje aí está em 8º lugar, com dificuldade. Agora, o resultado de ontem potencializou, inclusive, a antecipação de processos. E isso é bem claro. E não é responsabilidade individualizada. Eu estou aqui hoje fazendo meia-culpa também. Isso é importante, nós temos que discutir isso. E eu acredito muito na unidade. Hoje eu conversei muito com o Belmonte, com os outros diretores, e nós temos um caminho de união muito forte estabelecido. E 2026 é desafiador, onde a união dos São Paulinos ela será muito importante no processo. Nós temos hoje um quadro de um balanço futuro promissor. Nós temos contratos até 2030, alguns outros até 2034, que nos dá recebíveis importantes. Então, o São Paulo ele tem um desafio agora de retomar. Eu me lembro que em 21 nós fomos campeões paulistas com o Hernan. Depois do segundo semestre, eu peguei Covid, ele pegou Covid. Nós claudicamos o Brasileiro, aí o Rogério Ceni chegou, reagiu. Nós temos que olhar o futebol com essa dinâmica. Casares, boa tarde. Boa tarde. Você tem falado muito a palavra, o termo, né, CEO, agora nessa entrevista. E até hoje, basicamente, só se falava do Márcio Carlos Magno como um superintendente. São coisas diferentes, né? O superintendente de um CEO. Para além disso, queria que você explicasse essa mudança de terminologia, se ele tem mais liberdade agora. E uma segunda que também faz parte dessa ideia, o currículo do próprio Carlos Magno no LinkedIn dele consta apenas experiências no São Paulo. Assessor do futebol social, diretor adjunto, diretor de planejamento, assessor especial da presidência, conselheiro eleito também no currículo, superintendente geral, é o último que ele mesmo coloca. Qual a experiência dele que você julga ser boa para ocupar um cargo agora de CEO do São Paulo? Chacon, obrigado pela pergunta, acho que ela bem esclarecer. O CEO geralmente é um termo usado para empresas. O São Paulo ainda não é uma empresa. E na composição e estrutura de organograma existe a possibilidade do superintendente, que na verdade são nomes diferentes, mas com uma função que quando nós promovemos ele, era para dar atribuição. Quanto ao currículo dele, eu acredito que, se for o LinkedIn dele, está faltando alguma coisa, mas acho que a qualidade do Márcio ela é estabelecida principalmente no futuro do São Paulo, no próximo balanço, nos desafios, no FIDIC, que vem bem sucedido, e nessa nova organização. Às vezes, Chacon, a pessoa tem muitos títulos, e o São Paulo já teve pessoas com inúmeras qualificações, e ela não tem a grande possibilidade e condições de fazer gestão de pessoas. E ele une tudo. O Márcio tem a felicidade de um conteúdo, de uma história, e uma visão político-institucional, que é importante. Eu, às vezes, quando eu vejo profissionais que assumem clubes associativos, eles sofrem, derrapam muito, porque clube associativo, ele tem uma característica diferente de uma empresa. Júlio, boa noite, boa tarde. Pedro Rubner, TV Globo. Júlio, na semana passada a gente teve uma coletiva aqui com o Rui Costa, onde ele disse que não poderia avaliar com uma nota o trabalho dele e do São Paulo, apenas você ou a diretoria poderia dizer. Então eu queria saber de você, qual a nota para esse ano do São Paulo, como foi questionado agora sobre o fracasso desse ano do São Paulo, como é que é a nota que você dá? E a segunda pergunta, já emendando, Hernan Crespo, fica para o ano que vem? Como é que vem sendo essa conversa com o treinador argentino? Pedro, eu não gosto de dar nota, porque eu acho que é uma avaliação injusta. O mandato tem 6 anos, a primeira parte e a segunda parte. E eu acredito que esse julgamento será de todos vocês, de torcedores, de conselheiros, de sócios, com resultados. E aí nós temos que trabalhar uma média, né?
Você tem um ano de 23 maravilhoso, depois tem um ano de 24 disputando, 25 ruim. Aí você tem que fazer uma média, mas não cabe a mim nem avaliar a nota de alguém. Eu não faria uma avaliação das pessoas que estão saindo nesse momento, que eu reputo, meu agradecimento, mas também não posso me autoavaliar. O que eu acredito, Pedro, é que nós temos um caminho. Esperamos o Crespo, sim, até porque ele está participando de todo o planejamento de 26. Todo. Quando eu falo todo, é porque nós já fizemos contatos, conversas, reuniões, e ele está participando. Então, a expectativa é que ele fique. Casares, boa tarde. Numa entrevista coletiva anterior que a gente teve aqui, a gente abordou o assunto lesões. Você chegou a falar sobre calendário, questão de gramados, até minimizando um pouco o fato naquele momento. E hoje você disse que não é normal realmente. Existe uma dificuldade de assumir os erros dessa gestão, e isso só acontece quando alguma coisa muito grande do lado de fora acaba pegando um pouco mais? Não, nós estamos de novo dizendo que existem erros do coletivo, a começar pelo presidente. Também teve o bônus. Tem ônus e bônus, né? Nós tivemos um título em 23, que é o que faltava na galeria. Nós tiramos o time da fila, nós ganhamos uma Supercopa contra o Palmeiras, o Paulista contra o Palmeiras, Copa do Brasil contra o Flamengo, times estabelecidos. Então a gente tem que entender que também teve passagens importantes, mas nós temos que viver do presente e do futuro. O presente não é bom, eu não estou acusando a área médica, mas é um conjunto de análise que tem que ser feito. Área médica, fisiologia, preparação física, ambiente de calendário, número de plantel. Isso tudo configura um exercício de que a gente tem que enfrentar de forma muito racional e técnica o que vem pela frente. Presidente, o senhor já falou a respeito de como a mudança da tabela do Brasileirão acabou prejudicando o São Paulo com relação à utilização do Morumbi. Mas essa situação, inclusive o São Paulo tem um contrato, né, com a Live Nation, que é difícil mudar, mas entra numa situação talvez de meia-culpa com relação à utilização, o lucro, os shows do Oasis, por exemplo, em torno de 4 milhões de reais. O São Paulo poderia lucrar isso com relação a mandos no próprio Morumbi. Vocês pensam isso como algo que poderia ser revisto? Muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta esclarece, porque a gente vê muitas colocações que não correspondem à verdade. Até números de valores que você mencionou, vai estar tudo no balanço. Acho que é importante. Claro que é importante, porque se não fosse importante não estaríamos fazendo. O que aconteceu, e eu repito, é que nós tínhamos um calendário do Campeonato Brasileiro onde perderíamos um jogo, uma partida, quando muito. E com a desclassificação na Copa do Brasil, do Palmeiras, do Flamengo e do próprio São Paulo, houve um aperto do brasileiro, uma antecipação de rodadas para a Copa do Brasil ser decidida depois, inclusive, dessa questão da Libertadores. Isto posto, nós temos que unir a questão que está colocada. Né? Na quarta-feira que vem, que nós vamos jogar, quarta-feira, né, contra o Internacional na Vila Belmiro, é porque o estádio está tendo replantada a grama. Nós nos esforçamos. Acho que o erro nosso foi, vamos fazer no Morumbi, mas nós nos esforçamos e não conseguimos, porque choveu, teve outras ocorrências e o campo poderia apresentar uma qualidade ruim e poderia até comprometer mais a questão física dos atletas. A Vila Belmiro tem um bom gramado, nós já jogamos lá e vamos ter que cumprir. Esperamos cumprir esses 2 jogos com muita dignidade e com um olhar no presente e um olhar em 26. Tá, então, Júlio Casares, né? Falou, as perguntas foram feitas e aí o torcedor tira a sua conclusão aí. Mas a informação, ele nega, mas a informação é que nos últimos meses, nas últimas semanas, quem deu as cartas do futebol do São Paulo foi o Márcio Carlomagno. O Belmonte era um diretor de futebol morto-vivo, ficava de fora, inclusive, das reuniões de planejamento para 2026, ao lado da sala dele, do próprio Belmonte, não viajava mais. A intenção era que continuasse até o final do Brasileiro, porque, de alguma forma, ele tem ligação ali com pessoas do futebol. E a informação, repito, que eu trouxe pela manhã e de forma exclusiva, que eu apurei da Rádio Bandeirantes. O recado de Luiz Gustavo foi para Márcio Carlomagno e até por isso o Casares hoje convocou essa coletiva para tentar, de alguma forma, limpar a barra, mostrar uma imagem de um CEO que a partir de agora vai dar ainda mais as cartas no futebol do São Paulo, o Márcio Carlomagno.
Certo, dia movimentado. A gente segue apurando aqui, segue acompanhando tudo de perto do São Paulo, que vive uma crise de gestão gigantesca e isso, claro, respinga dentro do gramado. A gente volta já já aqui nos Donos da Bola. Rede Bandeirantes de Rádio.